Salvem, queridos colecionadores! Eu tenho notado aí uma procura maior atualmente das grow lights, essas lâmpadas de LED especializadas para cultivo indoor, dentro de casa, mas a demanda não tem sido somente indoor. Algumas regiões do Brasil aí, nessas épocas do ano, costuma ficar muito nublado e o pessoal tem percebido aí que as plantas em geral, não somente anthuriums, como orquídeas, begônias, marantáceas, elas têm sentido esses períodos mais longos de tempo nublado, né? Então vamos fazer um recap aqui, vamos revisitar aqui um pouco sobre grow lights, luzes especiais para cultivo. Vou passar um pouco de informação sobre todos os tipos que eu tenho aqui, tá? A gente tem também aqui na estufa vertical. Eu tenho ainda algumas remanescentes de LED bulbo, que foram as primeiras que eu passei a utilizar dentro de casa, tá? Então bora lá para um episódio dedicado. Hoje o dia está bastante adequado para o assunto, tá? Tô com um tempo bastante nublado e chuvoso. O dia inteiro amanheceu desse jeito. E batendo aqui o luxímetro, só para a gente ter uma referência de um ponto específico aqui, a gente está com uma faixa aí de 60 FC. Tá bastante, a iluminação está bastante difusa aqui na área externa. O ideal aqui era no mínimo 100 FC, então tá escuro, né? A intensidade está bastante baixa, é temporário e tal, mas em algumas regiões do Brasil, essa vibe, esse clima se perpetua aí por dias, né? Prossegue por dias. Então, o episódio de hoje é dedicado também para você que tem sentido isso constantemente, né? Essa luz baixa que está impactando no desenvolvimento das suas plantas. Consequentemente, no indoor cá ainda mais. Eu estou bem pertinho da entrada da porta, não está a 1 metro aqui de distância. Eu tenho 18 FC, bem pertinho onde está o Anthurium pallidiflorum, tá? Então, se a gente for falar de luz natural, a gente está com pouca luz natural. E vamos ver aqui como que o LED bulbo já está compensando. Aqui, ó, já pulou para 470 FC, considerando o mínimo de 100. A gente está falando então de intensidade, tá? Então, por exemplo, aqui, o Philodendron Florida Beauty, em termos de intensidade, tá tudo bem, tá? 400 FC aí é 4 vezes o mínimo, né, de 100 FC, e por isso ele tem um crescimento contínuo, tá? Ele vem crescendo aqui continuamente, sem grandes questões. Qual que é a diferença do LED bulbo? O que acontece com o LED bulbo, dessa luz branca aqui, que eu tenho utilizado há muitos anos e que ocasionalmente abriu o canal do YouTube aqui, foi o primeiro episódio, ele traz uma intensidade de energia interessante, só que o espectro ele é curto. Eu vou deixar o desenho do espectro aí na tela para vocês. Então, assim, em termos qualitativos, ele não vai entregar todas as cores, né? Lembrando que luz, ela é multicolorida, né? É o arco-íris, só que o olho humano só enxerga uma tonalidade homogênea. Então a planta está recebendo aqui cores limitadas, que favorece o crescimento vegetativo, tá? Minimamente, mas só. Então, LED bulbo é bom, ele é funcional, ele é mais barato, inclusive, tá? Só que ele não entrega toda a onda, todas as matizes do espectro, tá? E aí então a gente tem uma redução de funções. A planta consegue se manter, se desenvolve, avança no vegetativo, mas a luz em si não entrega todos os recursos suficientes, né?
no sentido de desenvolvimento pleno. Como é da natureza de qualquer vegetal a luta pela sobrevivência, né? Elas são extremamente resilientes. Nessa relação dessa resiliência natural aos vegetais, com essa luz entregando o mínimo, a adaptação das plantas é muito alta, né? As plantas têm essa faculdade de adaptação, talvez infinitamente maior em relação ao ser humano, aos mamíferos, a outros seres vivos. Então aqui já está adaptada há muito tempo, vai fluindo, recebe ainda um recurso da área externa, né? Eu estou agora a 1 metro, 1,20 m mais ou menos, em dias bem claros ensolarados. Essas plantas também recebem a luminosidade exterior, tá? São plantas de subbosque que requerem de meia sombra a sombra bastante clara. Então, se a gente fala de LED bulbo, a suplementação é a mínima, funcional, de custo mais baixo que tem. Esse cara aqui está com 40 watts, se não me engano, de potência. Então a gente tem aqui o mínimo de crescimento suficiente para os nossos vegetais. No caso aqui, Philodendron Florida Beauty, de referência. O que a gente tem aqui talvez nem seja tanta intensidade, tá? A gente vai ver que na média, nas áreas mais baixas aqui, a intensidade tem batido o seu 100 FC, que é o mínimo aí interessante para o desenvolvimento dos anthuriums. Inclusive, em pesquisas aí realizadas no site Monstera X, que é um site especializado aí em trocas, vendas de anthuriums de coleção, existe um artigo lá que fala que muitos colecionadores preferem adotar o mínimo, que é o 100 FC, para justamente alcançar a tonalidade e coloração desejada, mais dark, mais escuro, mais contrastante. Esse é um tipo de parâmetro estético que alguns colecionadores adotam, o mínimo que vai favorecer crescimento vegetativo, desenvolvimento de raízes, estímulo de inflorescência e uma tonalidade de cores de lâminas foliares almejadas aí pelos próprios colecionadores, tá? A intensidade aqui, como a gente pode ver, está até mais baixa em relação ao LED bulbo, tá? Nas partes mais baixas aqui, ó, tá batendo 140 FC. Relembrando que lá no LED bulbo estava 400 FC ou 4000 lux. Aqui está em torno de 1400 lux, tá? Intensidade é mais baixa. Contudo, a qualidade do espectro de cores, as curvas, vou deixar o gráfico aí para vocês também. Essas lâmpadas aqui, elas simulam o sol de uma maneira bem mais eficiente, entregando para as plantas que estão aqui todas as cores do espectro, praticamente todas as cores do espectro, em intensidades diferentes. E essas lâmpadas do tipo Sunshine já saem de fábrica calibradas, configuradas para entregar aí um reforço de tonalidades vermelhas e tonalidades azuis com mais qualidade, tá? Então vejam só, existe uma diferença entre intensidade e uma diferença da qualidade do espectro de cores, tá? Embora a intensidade aqui esteja de 3 a 4 vezes mais baixa em relação ao LED bulbo lá que a gente acabou de ver, a qualidade do espectro é maior. Então o que a gente tem aqui a partir deste sistema de iluminação é um ambiente muito mais controlado, tá? Em diversos fatores, incluindo a luminosidade. No caso aqui, esta hélice queimou, tá? Mas não criou nenhum tipo de prejuízo em termos de qualidade de iluminação. A intensidade caiu um pouco, mas ainda muito suficiente para todas as plantas aí. A gente bateu agora há pouco o luxímetro, né? Para conseguir mensurar o mínimo nas partes mais baixas aqui do balcão. E a gente tem 100 FC.
Ó, só para a gente ter uma referência, num ponto mais alto aqui, 600 FC, 550 FC, ou 5.000, 6.000 lux. Uma intensidade bastante elevada aí, considerando o mínimo comentado, tá? Resultados práticos de tudo isso, então. Vamos considerar todos os temas embasados em pesquisas que a gente trouxe no episódio anterior, eu e o amigo Jefferson, tá? Lembrando que os valores, os conceitos e os temas, ou pelo menos parte deles, eu confio, eu acredito, eu trago aqui principalmente a ideia da intenção. A intenção realmente me parece ser muito influente, não somente no aspecto do cultivo, mas em qualquer tipo de relação, tá? Relações humanas, relações com animais e tudo mais. Crescimento vegetativo, ó. O Jefferson mesmo comentou, caramba, Fly, tá mó frio aí, tá com essa amplitude térmica, dias muito quentes, noites mais frias. Na ocasião da gravação estava bem gelado. E a gente tem aqui lâmina foliar em expansão. Mais uma aqui. São lâminas aí que representam bem a ideia da antocianina, do vermelho, né, dos tons vermelhos, roxos, que tanto atrai colecionadores de anthuriums. Uma outra aqui, Michele, lâmina foliar magnífica. Anthurium peltigeron, tá? Então, quando o assunto é iluminação, as cores azuis, as tonalidades azuis do espectro, eles estão estimulando aí, eles estão se conectando com as plantas, os fótons estão chegando nas plantas, os fótons das tonalidades azuis, e estimulando elas ao crescimento vegetativo. E a parte que realmente mais impressiona é a inflorescência, a infrutescência, tá? Anthurium dorayaki com uma segunda aqui em antese feminina e uma terceira aqui com uma leve mutação, tá com duas espatas aqui, tá? Anthurium papililaminum. A gente vai ter esta frutificação, esta aqui bastante cheia, inflorescências aqui por todos os lados, aqui Anthurium theophiloanum, para vocês terem uma referência, soltando aqui uma inflorescência. Anthurium michele, soltando pólen, inclusive, ó, fase masculina. Deixa eu ver se eu aplico algum carinho aqui, aproveitando a situação. Anthurium radicans X luxurians. Então, assim, quando a gente fala de inflorescências e crescimento radicular, as tonalidades vermelhas do espectro são muito influentes, tá? Os fótons atingem as plantas, elas absorvem e trabalham em cima disso, tá? Inclusive peperomia aqui, ó. Essa peperomia SP tem soltado inflorescência atrás de inflorescência também, tá? Então, assim, particularizando o fator iluminação, é nesses aspectos aí que ela vai influenciar diretamente esses desenvolvimentos, esses tipos de desenvolvimentos, que são três principais, né, para nós, assim, a grosso modo. Folhas, crescimento de folhas, crescimento vegetativo, inflorescência, no caso de anthuriums, né, inflorescências ou floração, e por fim, crescimento das raízes, tá? São os três aspectos mais grosseiros e básicos, assim, que a gente preza e que a qualidade dessa iluminação entrega
para as plantas, tá? Então aqui, enquanto a gente tem bastante controle e mantém homogênea a iluminação e constante num período aí pré-determinado, que no caso é das 5 da manhã até as 19 horas, lá fora, no outdoor, a gente vai ter o que neste exato período? O hemisfério sul do planeta está mais distante do Sol, vem o inverno, o Sol enfraquece, tem condições aí de dias nublados, em algumas regiões do Brasil passa a ficar nublado semanas, né? E consequentemente essas realidades de ambiente outdoor, quando o assunto é iluminação, a gente não tem muito o que fazer, a não ser que você suplemente também suas plantas com um sistema assim, numa sacada, numa varanda, até mesmo num quintal coberto aí, tá? Como alguns colecionadores têm me recorrido hoje. Mas aqui dentro a gente tem essa homogeneidade, o ano inteiro vai ficar assim. Faça chuva ou sol, esfrie ou esquente. É o controle então, reforçando sempre a qualidade da iluminação e não só a intensidade. Em paralelo a isso, é interessante dizer também que a gente está aqui com um sistema de nutrição com a qualidade que eu tenho trazido a vocês. Koch mais Bokashi sobre os solos, tá? E Monstera Lab, uma vez por semana aqui, mesmo nesses períodos mais frios, eu tenho borrifado. Uma iluminação de qualidade e um sistema de nutrição eficiente, eles estão trabalhando aí juntos, tá? Em paralelo. A gente pode falar aqui da iluminação do aquário das carnívoras com alguma equivalência à iluminação aqui da estufa vertical adaptada, tá? Tenham em mente aí as duas situações, embora modelos diferentes, a configuração, a calibragem da luz é relativamente semelhante. O tipo de iluminação daqui é tido também como tipo Sunshine, como esses caras aqui, só que o fabricante é outro e visivelmente essa luz é um pouco mais rosácea, não sei se vai dar para captar na tela aqui, e essa luz aqui é um pouco mais branca. Embora também tenha LEDs vermelhos aí, emitindo o espectro de tonalidades vermelhas. Qual que é a diferença notável aqui? O crescimento vegetativo é relativamente fulminante. Fulminante no sentido assim, de todos os ambientes indoor que eu tenho um grow light, essa luz aqui, que está nessa estufa vertical adaptada, é que me entrega o crescimento vegetativo mais veloz, estimula muito fortemente as plantas a este crescimento. Fora a intensidade, né? As prateleiras aqui são mais baixas em relação aqui, então a intensidade também chega junto com a qualidade das cores e faz aí com que as plantas explodam na parte vegetativa, no desenvolvimento de lâminas foliares. Em pouco tempo aqui, ó, eu estou tendo casos desse tipo. As folhas mais novas estão batendo na luz e algumas delas queimam, tá? E também devido ao estímulo da gama vermelha, né? Eu mostrei recentemente aqui o Anthurium doreia, que está com 2 inflorescências e tem outros indivíduos liberando inflorescência também, ó. Isso aqui, uma primeira inflorescência. Tem outros caras aqui. Inclusive a inflorescência do Doraiaceae luxurians é bastante perfumada, tá? É um cítrico bem frutado, é muito gostoso. Os objetivos aqui no final são os mesmos, praticamente os mesmos, priorizando o crescimento vegetativo, não necessariamente inflorescência. Eu coloco aqui mudas pequenas para atingirem portes médios assim, como vocês estão vendo por aqui. E é bom dizer que junto com essa luz, com esta grow light, com essa característica de lâmpada reta, assim, a gente vai ter aqui uma umidade alta constante, bem controlada também, diferente daqui que a gente tem intermitência. Aqui é controlado e constante o fator umidade e a gente vai ter de 2 a 3 graus mais alto em temperatura. Tudo isso favorece exatamente o quê? Esse crescimento geral que vocês estão notando, principalmente na fase vegetativa. Essa muda do Carla Black, né? Ela não tem aí 8 meses, veio no formato de plântula, tá? E ela já é uma muda com as características de uma Carla Black.
A irmã dela aqui também é um pouquinho mais atrasada, mas também vai assumindo isso. Vocês vão notar também que alguns indivíduos nesse contexto de alta umidade, com uma luz eficiente, vai adquirindo musgos nas folhagens, assim, quase como em hábitat original, tá? Eu acho super interessante essa relação. Não é uma relação que vai gerar prejuízo na planta, nem no musgo, tá? E tudo isso é estimulado exatamente por causa desses fatores. Uma iluminação eficiente, a umidade alta, no caso, constante, e a temperatura de 2 a 3 graus mais alto em ambientes como esses. E por fim, análogo ao terrário aquário, que eu já mostrei tantas vezes, ao aquário das carnívoras, que eu acabei de mostrar, a gente tem esses LEDs adaptados assim, de aquarismo. Neste caso aqui é um LED próprio para cultivo, né? Adaptado aqui, própria para cultivo de sementes, de mudas a partir de sementes. A gente nota aqui, ó, a ausência de tons avermelhados. Tem, tá? Na luz branca você vai ter um pouco do vermelho, que o nosso olho não filtra, não percebe. Mas a ênfase aqui é no espectro de azuis, porque azul é crescimento vegetativo. E se eu estou falando então de plântulas, né? É esse o tipo de entrega aqui que eu tenho. Todas essas mudas, ou pelo menos 80% aqui do que vocês estão vendo, eu já posso condicionar em vasos um pouco maiores e individualizados. Se eu colocar nesse forro vertical adaptado, o crescimento vai disparar aí 2 a 3 vezes mais do que a gente tem aqui. E a partir do empirismo e da prática, a gente vai entendendo determinadas métricas aí e o quanto o cultivo indoor, favorecido a partir de certos controles, a partir de sistema de iluminação com boa intensidade e boa qualidade de espectro, é por aí que a gente vai vendo os resultados, tá? Esses itens aqui são possíveis de adquirir no site plantois-store.com.br. Então este episódio vem para reforçar um pouco dos benefícios, o que é ter esse tipo de jardim indoor, assim, né? De plantas de coleção, e que também é bastante funcional, pode ser bastante funcional para o colecionador aí que está vivendo por períodos de muito sombreamento a partir de nuvens e tal, né? E é um período realmente aí que as nuvens se concentram mais em determinadas partes e regiões do Brasil. Então, como suplementação de ar externa, inclusive, eu entendo como totalmente recomendado. São lâmpadas um pouco mais caras do que as LED bulbo. Essa situação de perda aqui de uma das hélices acontece aí depois de 1 ano mais ou menos, mas sem perder as qualidades e uma boa intensidade ainda projetada aqui nas plantas. A outra se mantém intacta, está funcionando super bem. Tem esse modelinho aqui tipo disco, né? Ele perde um pouco de intensidade porque ele é menor, tem menos LEDs, mas em termos de qualidade de espectro é a mesma coisa das 4 hélices aí, tá legal? Então foi assim, meus queridos plantoides e colecionadores, as grow lights para cultivo indoor, para que a gente tenha um controle bem interessante e entregue essa luz homogênea, frequente, dia a dia, todos os dias, que é um pouco diferente aí do controle que a gente tem em ambiente outdoor, tá certo? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.